Está começando o programa Militão e Militão desta quarta-feira, já estamos no mês de novembro, não é brincadeira, o ano chegando ao fim. E dia 10 de novembro, dia 19 de novembro, melhor colocando, o Concerto da Alegria, que idealizado pelo violinista Rony Marczak, vai ser lá na nova sede da Escola Sol Maior, um evento muito bacana, né, com a participação do Quarteto Descobertas, Orquestra Jovem de Londrina, Orquestra Londrinense de Viola Caipira e o Grupo Sol Maior. Você pode participar, inclusive ajudando uma iniciativa bacana, que na Escola Sol Maior, para cada aluno matriculado, ele dá bolsa para um aluno que não pode pagar. Então é uma iniciativa muito bacana, ele espera lá 1.500 pessoas, uma grande festa da música londrinense. Dia 19 de novembro, às 20 horas, a Escola Sol Maior, a nova sede, fica na Madrione Minito, 499, ali ao lado do Asilo São Vicente de Paulo. Então, é uma boa, não é? Você vai fazer a sua festa? Faça com a banda Showbiz. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. E agora é hora de você adquirir conhecimento com um dos homens mais bem informados do Brasil, inclusive atuando muito em São Paulo. Estamos falando do consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Como vai, Joel? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. E o Joel dá continuidade hoje à série Pensamento Empreendedor, a gestão da excelência, com um tema muito interessante: as margens em crise sacrificam os lucros. É verdade mesmo, Joel? Com certeza, Marcelo. Esse momento que a economia está apresentando para os empresários faz com que haja um sacrifício das margens. As margens estão sendo sacrificadas, seja em função da situação econômica, seja por conta de uma concorrência desleal ou uma guerra de preços no seu segmento. Joel, as margens das empresas estão sendo afetadas muito acima do esperado? Mas muito acima do esperado. Ninguém imaginava que em alguns segmentos a margem ficasse próximo de zero. Temos vários segmentos que a lucratividade está negativa. Isso em função desse momento difícil que as companhias estão vivendo. Não temos certeza sobre a demanda, temos um arrefecimento no consumo e tudo isso gera implicações nas margens. As margens estão em crise. Joel, quem que é o principal responsável pelas margens em crise? A economia ou a concorrência? Marcelo, a economia tem a grande responsabilidade para que essas margens estejam em crise. Nós vivemos uma economia recessiva no momento. O governo faz uma projeção de crescimento mínimo e, de repente, ele revê essa projeção, porque não vai conseguir alcançar crescimento negativo em vários setores da economia. Isso implica no reposicionamento da sua estratégia empresarial. Agora, Joel, é possível criar uma estratégia para atravessar a crise sem afetar as margens? Veja, Marcelo, existem segmentos de concorrência muito intensa. Nesses segmentos, como é que você vai preservar a margem? Se você decidir por preservar a sua margem, você vai ter que abrir mão de faturamento, porque esse faturamento vai parar nas mãos dos seus concorrentes que decidiram flexibilizar essas margens. Então é difícil encontrar um segmento que não tenha que reduzir as suas margens, até porque segmentos menos concorridos estão sendo ofertados com preços menores pelos clientes, pelos consumidores. Agora, Joel, a redução sucessiva das margens inevitavelmente irá gerar um esgotamento do lucro, ou não? Toda vez que eu tenho que reduzir as margens sucessivamente, eu faço com que o lucro desapareça da minha empresa. Então, reduzo os preços, estou reduzindo também as margens. Ao reduzir as margens, no final, o meu lucro desaparece. Então, isso é sintomático. Mais do que nunca, diante dessa situação, há necessidade de fazer uma gestão pela margem, baseada na margem de lucro.
essa visão de margem não pode ser perdida, seja da margem de contribuição, seja do lucro líquido. E quais são, Joel, as principais implicações de lucros cada vez menores? Marcelo, quando eu tenho lucros cada vez menores, eu tenho uma menor capacidade, primeiro, de amortização do meu passivo. Por quê? Já dissemos aqui em outras oportunidades, você não vai conseguir amortizar as suas dívidas com faturamento. Você consegue amortizar as suas dívidas com lucro. E se esse lucro é cada vez menor, essa capacidade de amortização fica perdida. Se você perde a capacidade de amortização, você consegue mudar a dívida de lugar, mas não consegue reduzir o seu endividamento. Isso pelo ângulo das amortizações. Agora, sem considerar todo o impacto na sua capacidade de investimento. Agora vamos esclarecer dúvidas sobre margem aqui com o Joel. Joel, qual é a diferença essencial entre margem de contribuição e margem de lucro? A margem de contribuição é aquela que existe receita menos impostos, receita líquida. Receita líquida menos os custos variáveis, você encontra a margem de contribuição. A margem de contribuição é o teto que você tem para cobrir os seus gastos fixos, os impostos antes do lucro e o lucro líquido. Então veja a importância da margem de contribuição. Diferente do lucro líquido que está lá na última linha do seu demonstrativo de resultado. É aquele que diz o quão recompensadora a sua operação é ou deixa de ser. Mas vou acrescentar uma questão que eu pensei agora. Nas empresas que você faz consultoria, muitos empresários confundem isso, não confundem? Existe uma confusão realmente entre margem de contribuição e margem de lucro. Toda vez que você está fazendo a gestão das vendas, você tem em mente a margem de contribuição. Todas as vezes que você estiver fazendo a gestão do negócio, você deve ter em mente a margem de lucro. Por quê? Se eu oferecer mais desconto numa venda, eu terei uma margem de contribuição menor. Então, posso ter dado um desconto maior num produto? Sim. Então, produto não dá lucro nem prejuízo. O produto não dá lucro nem prejuízo. O produto proporciona uma margem de contribuição. Quem dá lucro ou prejuízo é o negócio como um todo. Percebe essa diferença? Então, Joel, na hora da venda, foco no quê? Foca na margem de contribuição. Na hora da gestão do negócio, qual é o meu foco? Lucro líquido. Esse discernimento vai ajudá-lo ainda mais na condução do seu negócio. E, Joel, sendo assim, podemos concluir que quanto maior forem os gastos fixos, maior será a necessidade de faturamento? Exatamente, porque como é que eu vou cobrir esses gastos fixos? A partir da margem de contribuição. Decidi adotar uma política de concessão de descontos em função do nível de competição, da crise, do momento vivido. Automaticamente, o que eu tenho que fazer? Faturar mais. Faturar mais para ter o mesmo montante de margem de contribuição. Vou fazer o que com esse montante de margem de contribuição? Vou usá-lo para pagar os gastos fixos da minha companhia. E, Joel, ainda existem muitas empresas que geram faturamento sem fazer a gestão das margens? Por incrível que pareça, sim, várias empresas focam no faturamento. Precisamos de faturamento a qualquer custo. Faturamento a qualquer custo, ele resolve no primeiro momento algo chamado fluxo de caixa, porque você assegura a entrada de receitas. Só que essa receita, como não é uma receita saudável, ela deixa um prejuízo significativo no seu negócio. E aí, como resolver a questão do prejuízo? Só com margens, não tem como resolver de outra forma. Então, todas as vezes que decidir por adotar uma nova política de descontos comerciais, lembre-se o quanto você vai afetar o resultado da companhia. E faça esse cálculo. Mesmo que tenha que conceder o desconto, faça o cálculo do impacto no resultado. E o que leva uma empresa a aceitar vendas com margens até negativas, Joel? O seu esgotamento do capital de giro, o seu esgotamento do fluxo de caixa.
ela tem uma necessidade de fluxo de caixa muito maior do que tem conseguido atender. Logo, ela disputa os faturamentos, disputa as receitas no mercado a qualquer custo. Ou seja, concede descontos cada vez maiores para trazer essa venda. Só que o resultado que essa venda deixa é um resultado nulo. Então, essa empresa, ela está num momento em que ela vive do fluxo de caixa. Ela não vive dos resultados da sua gestão, dos resultados do seu negócio. E falando sobre fluxo de caixa, Joel, algumas empresas conseguem até se manter um período apenas com fluxo de caixa. Como você explica isso? Sim, Marcelo, porque veja, se ela tem um fluxo de caixa regular, constante, num volume importante, ela demora um período para perceber os problemas, porque todos os dias entra dinheiro no caixa. Então ela paga uma coisa e paga outra. Agora, no momento da apuração do resultado, ela começa a perceber que o seu nível de endividamento não diminui, pelo contrário, aumenta. Então ela consegue um fluxo para suas contas principais, mas não consegue amortizar seus endividamentos. Com o tempo, o fluxo não é mais suficiente, porque ela teria que ter um fluxo constante e crescente. Se em algum momento esse fluxo diminui, aparece um problema enorme e que ela não terá solução naquele momento. Ou seja, é uma ilusão. Absolutamente, uma ilusão. Tanto é que vamos escrever em breve um artigo falando disso. É a certeza da ilusão. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o Joel de Souza aqui no programa Militão e Militão. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. De volta. Esse é o Novembro Azul, começando, né? É o mês em que todo mundo divulga a importância da prevenção ao câncer de próstata, não é? Mês passado foi o Outubro Rosa. Aliás, muitas mulheres se preveniram por conta, em todos esses anos, por conta dessa campanha. E o Adilson vai pôr aí pra gente a imagem da âncora lá no Yacht Club, que foi pintada de rosa, que ficou muito bacana. Uma ideia do Comodoro do iate. Né? Muita gente viu, gostou. Aliás, Comodoro, qualquer evento você pode usar a âncora. Pinta de outras cores, põe desenho, que chama muita atenção. É muito bacana. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK
no aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin-Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin-Gin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Vamos continuar a nossa conversa com o consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Joel, agora falando um pouco de economia, qual é a taxa média de crescimento que as empresas estão considerando para 2016? As empresas que já enfrentaram agora nesse ano uma dificuldade muito grande não estão considerando uma taxa representativa. Essa taxa hoje varia entre 5% e 10%. 5% e 10% já é uma taxa de crescimento muito alta para vários segmentos. Por quê? Não temos um cenário que nos permita discernir essa possível recuperação, se essa possível recuperação vai ou não acontecer. Logo, nós temos aumentos automáticos de custos. Temos dissídios, temos várias taxas públicas que vão aumentar. Então não há como projetar uma evolução menor que 10%. Mas em alguns casos, nem essa evolução de 10% vai acontecer. Joel, é evidente que a maioria das empresas está com problemas, mas há algumas empresas que mesmo na crise estão indo bem. Então vamos te perguntar, qual é o perfil das empresas que estão tirando proveito da crise? Primeiro que na crise você tem que ter uma capacidade financeira extraordinária para poder enfrentar o momento de crise. Então, a primeira categoria de empresas que estão conseguindo sobreviver e ainda fazer negócios interessantes são as companhias altamente capitalizadas, aquelas que têm um foco preservacionista do seu caixa. Essas empresas conseguem identificar oportunidades, ativos baratos no momento de crise. Então, primeiro, precisa estar capitalizado. Se você vem já de um momento, de um período de longo déficit, sua companhia já estava deficitária, você não vai conseguir usufruir de oportunidades de negócios nesse momento de crise. Você está preocupado com o seu caixa. Então você não está na categoria das empresas que estão tirando proveito da crise. Recentemente, no jornal Valor Econômico, um grande empresário do setor da construção civil em São Paulo disse que está conseguindo excelentes oportunidades, inclusive comprando ativos de outras construtoras. Entende isso? Mas por quê? Porque o caixa dele tem mais de R$1 bilhão. Então, com esse caixa tão alto, ele consegue ir até outras companhias em dificuldade e comprar ativos subavaliados. Joel, vamos falar da inadimplência. O nível de inadimplência tem assustado os empresários, Joel? Tem sim, porque várias empresas deixaram de honrar seus compromissos, estão pedindo prazos, estão propondo renegociações. Então a inadimplência assusta. A gestão do risco agora das inadimplências é essencial. Então, todas as vezes que for aprovar um novo crédito, conceder crédito, precisa fazer uma avaliação mais rigorosa. Lembre-se, não arrisque aquilo que você não pode perder, porque talvez não consiga reverter algumas situações e isso trará implicações que você não está preparado para suportar. O seu negócio talvez não resista. Então, pulverizar o crédito é importante. Joel, com tantas demissões, o que você recomenda para os que ainda estão empregados? Marcelo, eu com essa atuação lá em São Paulo tenho visto uma perspectiva maior das coisas. Ou seja, fizemos recentemente um anúncio para contratar engenheiros. Apareceram mais de 120 currículos de engenheiros. Automaticamente, isso representa uma oferta muito grande no mercado. Não é brincadeira. E
É o momento, Joel, de buscar um reposicionamento dentro da própria empresa? Às vezes, com as demissões que ocorrem, você tem dentro da sua própria companhia novas oportunidades, posições que ficaram vagas. Então, se prepare para ocupar essas posições, para realizar também essas atividades das pessoas que deixaram as empresas, porque você mostrará ainda mais o seu potencial e, com isso, continuará crescendo na companhia, mesmo no momento difícil. Joel, nesse momento econômico, os bancos diminuíram os créditos para as empresas. E foi geral, né? Foram todos os bancos, né, Joel? Uma diminuição acentuada do crédito, as companhias tiveram seus limites reduzidos, outras companhias em segmentos de maior risco tiveram seus créditos absolutamente cortados, estão em grande dificuldade por conta disso. Então, se você teve a sua linha de crédito mantida, desenvolva um relacionamento ainda maior com os seus gerentes de bancos, com as instituições, para que você continue com esse crédito. Demonstre o seu real interesse em pagar o que você deve. Mesmo que você precise um pouco mais de prazo, mas faça isso, faça essa solicitação da forma mais polida possível, que isso aumenta a sua credibilidade diante das instituições. Outro dia eu vi um amigo, um empresário inclusive, foi assinar no banco uma confissão de dívida. Evidentemente um crédito, empréstimo que não pagou, cartão de crédito estourado, estourou o limite e foi lá assinar a confissão de dívida. Isso aí é bom ou o banco não está muito interessado? Marcelo, o banco faz as repactuações quando não existem outras possibilidades. Então, logo, a confissão de dívida faz com que ele consolide vários endividamentos, vários financiamentos, créditos não honrados, dívidas não honradas, e tenha que parcelar. Tudo isso vira uma confissão de dívida. Agora lembre-se, a confissão de dívida automaticamente ela vira um gasto fixo. Ela entra no seu demonstrativo de resultado como parte do seu gasto fixo. Não é um gasto variável. Daqui para frente, todos os meses você terá que honrar com esse compromisso. Quais são, Joel, as principais linhas de crédito utilizadas pelas pequenas empresas? Existe uma linha de crédito chamada conta garantida, onde o banco abre um limite e você passa a utilizar esse limite e à medida que você tem condições, você vai gerando amortizações. Você diminui a utilização da conta garantida. A conta garantida, ela é muito mais difícil de ser paga do que um desconto de duplicatas, do que um desconto de cheques. Por quê? Porque no dia seguinte que você faz um desconto de duplicatas, você não tem uma dívida lá registrada no seu passivo. Você teve uma diminuição na conta de recebíveis. Ao passo que a conta garantida, você tem que fazer uma venda, obter uma margem, ter lucro para gerar a amortização. Então é muito mais difícil honrar um compromisso relacionado com uma conta garantida do que uma operação de antecipação de recebível. E essas empresas pagam juros de até quantos por cento? Em alguns casos, 50% ao ano. 50% ao ano. Nossa. Porque os juros são sempre capitalizados. Não é brincadeira, não. Já as empresas em crise conseguem melhorar os seus modelos de gestão? Algumas empresas, quando a crise chega, tentam produzir mudanças. Só que esses processos de mudanças, eles devem acontecer independente da crise. Todos os meses devemos estar envolvidos num processo de melhoria da gestão. Essa gestão deverá ser melhorada continuamente, não apenas no momento em que a crise chega e você tem que obrigatoriamente fazer demissões, realizar demissões, cortar custos para poder continuar no mercado. E qual é o modelo de gestão que mais dá resultado atualmente? Bom, nós temos uma companhia chamada Embev, que é um grande exemplo de modelo de gestão agressivo, são focados no resultado, no corte de custos bem agressivo e na meritocracia. Então, fazem seus modelos de gestão melhorarem a cada ano, mas são muito agressivos no corte de custos, são muito agressivos na prática da meritocracia
e na expansão dos negócios. Fazem isso impecavelmente. Existem vários críticos desse modelo, mas ninguém consegue criticar os resultados que essa companhia alcança no mercado. Acaba sendo uma companhia modelo no mundo todo. Agora, João, tem gente que na hora de cortar custo, usa uma receita simples. Quem é que ganha mais aí? E corta. Às vezes, o cara ganha mais porque merecia ganhar mais. Né? E aí, como é que fica? É assim que você também pensa ou não? Marcelo, veja, se olharmos para um salário, imagine, uma pessoa ganha 10 mil por mês. Só para o salário não é suficiente a análise. Você precisa ver a produtividade, os resultados, a diferença que essa pessoa faz dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Em muitos casos, esse salário é muito pequeno comparado com o resultado que a pessoa é capaz de trazer. Por outro lado, existem pessoas que ganham pouco, fazem pouco e não geram resultado nenhum. E aí talvez são essas pessoas que você vai fazer o desligamento. Ah, mas eu preciso eliminar primeiro os salários elevados. Você precisa eliminar primeiro quem não traz resultado. Ter uma companhia enxuta, porque talvez esse que ganha bem mais produz muito mais por 3, 4, 5 pessoas, por 5 profissionais medianos. Então o foco não é só quanto ele ganha, mas quanto ele deixa de resultado. Já é hora de ir embora, Joel. Tudo bem com o Chuto Real, né? Tudo bem, tudo tranquilo, crescendo, evoluindo cada vez mais. Grande abraço para você, Joel. Obrigado, uma ótima noite a todos. Boa noite.